Gente, fecha o olho aí, vamos orar rapidinho. Pai, muito obrigado por essa noite que o Senhor nos deu, por mais uma oportunidade de meditarmos na Sua palavra, de aprendermos de Ti, meu Deus. Que esse tempo seja consagrado ao Senhor. Espírito Santo, nós declaramos que o Senhor tem liberdade para falar conosco, para conduzir esse tempo. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e todo conhecimento provém de Ti e é para Ti. Nós declaramos dessa maneira, em nome de Jesus. Amém. Antes, meu amor, pega a Bíblia, fazendo um favor, que ficou ali na mesa. Bom, isso aí, está sendo um tempo de crescimento, né, Lulu? Glória a Deus. Gente, então como eu estava falando, semana passada a gente falou da onisciência, onipresença e onipotência, e eu quero falar de um tema que ele tangencia um desses três atributos. Ao longo aí das últimas semanas, eu tinha assistido uma pregação do John MacArthur. Ele é muito bom, pastor americano, e ele fez uma reflexão muito interessante, e eu queria trazer para vocês um pouco do que ele falou e algumas outras questões também, né? Eu não sei se acontece só comigo, mas eu vejo muito cristão que não acredita que a Bíblia é a verdade. Ele acredita que a Bíblia contém a verdade. Qual que é a diferença desses dois pontos, né? Olha só, se eu acho que a Bíblia é a verdade, significa que eu tenho que acreditar em tudo que ela fala. E eu tenho que seguir tudo que ela fala. Porque ela, por inteira, né, da primeira linha da primeira página até a última linha da última página, né, do início de Gênesis até o final de Apocalipse, eu entendo que é tudo uma palavra de Deus, né? Então, essa é a consequência se eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, se eu acho que a Bíblia contém a palavra de Deus, que ela contém a verdade, isso significa que eu posso escolher, né, qual que é a parte que é verdadeira, qual que é a parte que vem de Deus e qual que é a parte que é fruto, às vezes, da imaginação, é fruto de um entendimento de algum dos seus autores, né? Então, são essas duas posições, não tem uma terceira alternativa aqui, né? Inclusive, aquelas pessoas que acham que a Bíblia contém a verdade, deixa eu até botar um pin aqui, a tema da live, isso, deixa eu botar um pin aqui para fixar. Pronto, está fixado aí no começo, né? Para quem acha que a Bíblia contém a verdade, é comum, inclusive, alegar que tem uma mensagem de amor, que ela, inclusive, vai além, ela transcende o que a Bíblia traz e que a gente tem que considerar também como sendo uma verdade, né, uma verdade divina, de Deus, né? Olha só, nós estamos estudando os atributos do nosso Deus. Nós falamos, ao longo dessas últimas semanas aí, da imutabilidade de Deus, da eternidade de Deus, da sua autoexistência. Nós falamos da sua infinitude, da sua perfeição. E foi justamente esse Deus que tem todos esses atributos que a gente estudou exaustivamente aí ao longo dessas últimas semanas, desse primeiro mês, né, de discipulado aqui no Insta, que foi esse Deus com todas essas perfeições que nos entregou isso aqui, gente. Que nos deu esse livro, né? Então, assim, é por meio desse livro que Deus falou com sua criação. Ele falou tudo que ele queria falar. Ele falou de maneira clara, concisa e direta. Foi esse Deus, com todas essas perfeições, que escolheu, né, o que seria dito e o que seria revelado para as pessoas. Aquilo que ele não revelou, muito provavelmente, a gente só vai saber lá na eternidade, né? Tem uma passagem de Deuteronômio que fala assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós, né? E ele falou de forma clara para que nós pudéssemos ser responsabilizados por aquilo que está na palavra, né? Então, eu acho que com base nisso que eu falei até agora, já dá para a gente ver que a gente vai partir aqui do trilho que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E não que ela contém a palavra de Deus. Mas olha só, se você não concorda com isso, eu quero que você segure um pouquinho aí, fica comigo até o final, porque a gente vai avançar nesse tema e a gente vai ver várias questões relacionadas a isso, tá bom? Então, gente, fora aí no mundo, falam que existem muitos caminhos, né, para Deus. Falam que tem várias maneiras diferentes de você alcançar a eternidade, né? Então, nós temos de ser tolerantes, nós temos de ser abertos,
Porque se tem vários caminhos, tem muita gente que está certa, mesmo acreditando em coisas completamente opostas, né? Mas a gente, ao analisar o que a Bíblia fala, a gente vê algo diferente, né? Lá em Deuteronômio nós temos um versículo que é muito conhecido lá pelos judeus, né? Inclusive naquela série The Chosen, se alguém aqui não conhece, eu recomendo demais que assista. Logo no começo, esse versículo ele é recitado, lá de Deuteronômio, que fala: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, o único. Jesus, quando ele estava aqui, ele falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só a consequência disso, né? Eu sou o caminho, eu não sou um caminho. Se ele é um caminho, significa que existem outros caminhos. Se ele é o caminho, existe apenas um caminho para Deus, né? E foi esse Deus, esse único Deus, verdadeiro, infinito, perfeito, que nos deu um livro. Esse livro aqui, as Escrituras, né? E por meio dela, ele falou com o seu povo. Ele não se contradisse, ele não falou nada que estivesse fora da sua vontade, né? Então, existem outros livros que falam de outras maneiras de se alcançar o paraíso, mas nós temos que entender que esses outros livros, como Alcorão, livro dos Mormons, livro do Buda, eu não sei nem se Buda tem um livro, mas se ele tiver um livro, o livro do Buda, seja qual for o livro que fala sobre questões relacionadas a Deus, a divindade, nós temos que entender que se tudo aquilo que contradiz a Bíblia não é verdade. Não é verdade. Vai ser fruto o quê? Ou da mente humana, isoladamente, ou mesmo da mente humana sob influência de demônios, né? Então essa é a única consequência, conclusão lógica que a gente extrai, né, uma vez que nós entendemos que a Bíblia é a única revelação de Deus. Tá? Na Bíblia nós temos 66 livros que foram divididos em dois grandes grupos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esses livros eles foram escritos ao longo de mais de 1.500 anos por mais de 40 escritores diferentes, mais de 40, hein, gente? Vários deles que nem ouviram falar do outro, muitos que de várias épocas diferentes, né? E a gente não vê confusão, a gente não vê contradição, a gente não vê conflito entre esses livros da Bíblia. Pelo contrário, a gente vê um encadeamento lógico, uma revelação progressiva, uma cadeia inquebrável com vários elos. E é isso que torna a Bíblia maravilhosa, né? E a razão para isso é muito simples, porque embora a gente tenha mais de 40 escritores, o autor que traz a inspiração para tudo isso é o mesmo, é o Espírito Santo, tá? Então a Bíblia é a única verdade. Quando a gente falou, é por isso que a gente falou, inclusive, algumas semanas atrás, acho que umas 2 semanas atrás, que a gente não pode entender que não existe verdade absoluta. A gente não pode entender isso. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é uma verdade absoluta. A gente entender que não tem verdade absoluta significa que a gente tem liberdade para escolher aquilo que é importante para a gente, aquilo que condiz com a realidade e aquilo que a gente não vai aceitar. Porque a gente pode aí fazer o que quiser sem ter medo da consequência, porque não tem uma verdade absoluta. Não é verdade? Não é verdade? Então, assim, essa é uma ideia falsa. Existe verdade absoluta, sim, e é preto no branco. A Bíblia é a verdade absoluta. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não ser conivente, para não ser tolerante com a entrada do liberalismo, do progressismo dentro da igreja. Porque a gente acaba flexibilizando, a igreja acaba flexibilizando a ideia de certo e errado, aceitando práticas que vão claramente contra aquilo que está na Escritura, né? Eu vejo muitas vezes, eu não sei se alguém aí já escutou também, mas eu vejo muitas vezes cristão virar e falar assim: Walter, eu acredito na salvação, eu creio que ela vem de Jesus, mas eu não consigo acreditar que Jesus condenaria milhões de pessoas, mandaria milhões de pessoas para o inferno, porque essas pessoas se recusam a praticar certas coisas, ou elas se recusam a alinhar a vida delas em conformidade com o que a Bíblia fala, a Bíblia que é retrógrada. Eu não creio, porque não é esse o Deus que eu acredito. Eu creio que Jesus é o Senhor, eu creio que Ele é Deus, mas o Deus que eu acredito não faz essas coisas que está lá citado na Bíblia. Alguém já ouviu isso? Eu sei que eu já ouvi algumas vezes, não sei se alguém já ouviu, né? Tem também alguns cristãos aí que eles falam assim: Walter, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas
eu sinto no meu coração que eu fui aceito por Deus da maneira que eu sou. Então eu não preciso mudar. Eu não tenho que mudar nada em mim. Nada. Porque Jesus me aceita desse jeito. Mesmo que tenha alguma passagem na Bíblia que fale que isso não é verdade. E aí? Alguém já ouviu? Se já ouviu aí, bota no comentário. Que eu tô achando que ninguém ouviu, só eu. Porque ninguém tá falando nada por aí, né? Gente, o problema com as pessoas que pensam dessa maneira, né? E lembrando, a gente está construindo aqui um raciocínio em cima dessa nossa verdade de que a Bíblia é a verdade, tá? Então a gente vai trazer muita coisa ao longo dessa nossa conversa de hoje, tá? Qual que é o problema com esse raciocínio, né? De quem pensa assim? Das duas, uma. Ou ela tira do contexto certas afirmações, né? Para justificar uma conduta que claramente vai contra a Bíblia. Ou então ela apenas lê aquilo em que ela crê, ao invés dela crer em tudo que ela lê, tá? Então, olha só, em relação a esse primeiro caso, né, de pessoas que tiram do contexto, eu quero lembrar que a Bíblia cita o perigo da gente tirar a palavra de Deus do contexto, né? Quem é que lembra lá, quando Jesus estava no deserto, 40 dias, ele foi tentado pelo diabo, e o que o diabo fez, né, na hora de tentar Jesus? Ele chegou a citar passagens da Bíblia. Só que ele tirou aquela passagem do contexto. E aí ele transformou uma verdade da Bíblia em um engano. Então, quando a gente tira uma passagem da Bíblia do contexto certo e usa em outra situação, a gente pode cair no engano. Isso é muito perigoso. Inclusive, Jesus rebateu esses argumentos de Satanás usando passagens todas também lá do Antigo Testamento, de Deuteronômio, né? Se você depois quiser ver, você vai lá em Mateus 4, tá? Inclusive, eu vou dar uma chave valiosa aqui, valiosíssima, sobre interpretação bíblica que você tem que ter em mente. Só um parênteses aqui, tá? São dois princípios fundamentais para você interpretar a Bíblia. Primeiro é que a Bíblia não se contradiz, tá? Isso vai ficar um pouquinho mais claro também ao longo dessa nossa conversa de hoje. E o segundo princípio é que naquelas passagens de difícil interpretação, e eu sei que tem várias passagens de interpretação mais difícil, a gente, que abre margem para dúvida, né? A gente vai usar justamente passagens de interpretação mais fácil para dar a clareza, o caminho de como a gente vai interpretar as passagens mais difíceis, tá? Walter, pode dar um exemplo prático? Posso, na semana que vem. Não vou entrar nesse tema agora, porque senão a gente vai perder tempo. Mas na semana que vem a gente vai falar de um tema que é justamente isso. É algo que se a pessoa ler, está contraditório. A Bíblia está se contradizendo. E a gente vai ver como a Bíblia não se contradiz, usando esses dois princípios. Então, ó, vamos na semana que vem também aqui, que vai ser bem legal, tá? Mas voltando aqui, né? Então a gente falou do perigo da gente tirar do contexto afirmações que a Bíblia traz, e a gente viu que Satanás usou isso contra Jesus, e a gente vê também que existem pessoas que leem apenas aquilo que creem e não creem naquilo que leem, né? Qual que é o problema? O problema é que para a pessoa crer em tudo que ela lê, ela vai ter que aceitar essa verdade que a gente está falando aqui hoje, que a Bíblia toda é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, ela inteira, de cabo a rabo, né? E não que ela contém a palavra de Deus. Tá, Walter, legal, mas como é que a gente pode, então, ter tanta convicção de que toda a Bíblia é a palavra de Deus? E eu quero só fazer um recorte importante aqui. Eu estou partindo do pressuposto que eu estou falando aqui com pessoas que não têm a menor dúvida que Jesus é o Filho de Deus, tá? Eu não quero me ater aqui a comprovações científicas, arqueológicas, que mostram que Jesus, de fato, andou na Terra, que ele esteve aqui, que as histórias da Bíblia narradas lá, a queda de Jericó, a abertura do mar, que aquilo ali aconteceu. Tá? Eu não vou entrar nesse ponto aqui. Essas comprovações, elas existem aos montes, tá? Mas não é o meu foco. Inclusive, quem quiser, quem tem dúvida, quem ainda não tem essa convicção, tem um livro, e eu até tenho ele aqui. Procura para mim, por favor. É um livro do Lee Strobel, ele chama Em Defesa de Cristo. O Lee Strobel, ele é um jornalista americano, que ele é um investigador, e a esposa dele, ele era um ateu, a esposa dele se converte ao cristianismo, e ele fica com esse paradoxo aí, né, na cabeça. E ele fica sem saber... Gente, só um segundinho, porque agora que eu tô vendo que vocês estão mandando mensagem,
e eu não estava vendo, porque estava travado aqui, ó, cheio de mensagem aqui, ó, tô vendo que tem um monte de gente aí, pessoal. Enfim, e o Lee Strobel, então, onde é que eu estava? Sim, a esposa dele se converte ao cristianismo, e ele é um ateu, e ele pensa, pô, e agora, o que eu faço, né? Tá num conflito muito grande. E aí ele decide usar todo o conhecimento que ele tem como jornalista investigativo para buscar evidências na história, na arqueologia, na ciência, na linguística, que comprovassem que Jesus, de fato, andou nessa terra e, mais do que isso, que Jesus era o Messias. Então é um livro bastante interessante, tá? Eu pedi para Paulinha procurar, que eu esqueci de pegar esse livro, até porque eu lembrei, né? Esqueci dela. Ela foi buscar lá o livro, se ela achar, eu mostro para vocês aqui a capa dele, fica essa sugestão. Então, assim, beleza, mas e para você, evangélico, católico, cristão, que sabe da divindade de Jesus, que não tem a menor dúvida disso, como é que a gente pode ter tanta convicção, tanta certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus e não que ela contém a palavra de Deus? Bom, é muito simples, tá? A Bíblia mesmo faz essa afirmação. A própria Bíblia declara isso, tá? Ela nos mostra como a Escritura como um todo é uma verdade. E a gente vai ver aqui alguns versículos que mostram isso. Eu vou falar vários versículos aqui, se você quiser você anota num papelzinho e depois você faz uma leitura um pouquinho mais atenciosa para a gente não perder tempo, tá? Então deixa só eu procurar aqui. Tá, vamos lá. Ó, Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Salmo 119:86. Todos os teus mandamentos são verdade. Deuteronômio 4:2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Apocalipse 22:18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Provérbios 30, 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, é escudo para todos que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreendas e seja achado como mentiroso. Gente, é claro que podem ter imprecisões por conta de tradução, né? A gente sabe, ou pelo menos alguns aqui sabem, que a Bíblia ela foi escrita lá no hebraico, ela foi escrita parte no grego, tem parte em aramaico, lá o livro de Jó, e eram línguas muito antigas. A gente vê que foi um livro escrito ao longo de 1.500 anos, e o último livro foi escrito há 2.000 anos atrás, basicamente, né? Então, claro que nessas traduções a gente pode ter aí uma pequena alteração, né? Existem expressões idiomáticas, por exemplo, lançar o pão sobre as águas, que às vezes naquele contexto significa uma coisa e para a gente pode ser que signifique outra. Por exemplo, vamos ver a expressão aqui, soltar a franga. Se daqui a 1000 anos alguém lê a expressão soltar a franga, vai pensar, uai, como assim? Ele pegou uma galinha, um galináceo e ele soltou, e ele largou da mão? Não vai entender na forma como a gente quer dizer hoje, né? Então, assim, as expressões idiomáticas, elas estão muito atreladas ao contexto onde elas foram criadas, né? Onde elas foram faladas. E a Bíblia traz expressões idiomáticas, né? Que a gente tem que saber, então, que pode ser que haja alguma alteraçãozinha aí de significado. Né? É um trabalho muito árduo, muito complicado, né? Esse de traduzir textos de lá para cá. Tiveram muitas traduções e claro que alguma coisinha pode se perder, né? Mas isso não invalida a verdade da Bíblia. Isso não invalida que a Bíblia foi entregue por Deus, né? Mas conter não significa que não seja verdade. Ser ou conter da mesma... Não, então, como eu estou falando, né? Que eu falei no começo, não sei se você estava aqui, Pedrinho. Quando a gente fala se a Bíblia contém a palavra de Deus, significa que parte dela não é a palavra de Deus. Significa que parte dela é fruto da imaginação do autor. É uma opinião pessoal do autor. Se eu imagino se eu falo que a Bíblia é a palavra de Deus, significa que ela toda é a palavra de Deus. Entendeu? Essa que é a diferença. Gente, esse é o livro, tá? Do Lee Strobel, Em Defesa de Cristo. É o que eu falei, que ele traz evidências. Aí, se alguém tiver interesse depois, manda bala, tá? Agora, é curioso a gente notar que normalmente esses pontos de contradição, esses pontos de conflito, né, que as pessoas falam, mas eu não creio nessa parte.
Nem são essas passagens que podem gerar alguma dificuldade. Não são essas passagens que você pode ter uma expressão que significava alguma coisa lá atrás e hoje em dia talvez o significado seja outro. São passagens claras. Normalmente essas questões que as pessoas se recusam a cumprir são pontos cristalinos da Bíblia. Mas são questões que incomodam a pessoa, né? Geralmente elas pulam aquela parte da Bíblia que fala da ira de Deus, que fala da justiça de Deus, e elas ficam somente com as partes que falam que Jesus é amor e que ele veio para os pecadores. Então elas escolhem a parte fácil e deixam de lado a parte mais complicada, né? A gente tem então que considerar que toda a palavra de Deus ela é verdadeira, né? Inclusive Deus mesmo fala que eu sou o Deus da verdade. Ele afirma isso em 3 passagens, pelo menos 3 passagens, eu identifiquei 3. Ele fala que ele é o Deus da verdade em Isaías 65, Jeremias 10 e João 3. Ele também fala que ele não mente, Deus não pode mentir. Ele fala isso também em 3 passagens, eu identifiquei 3, talvez tenha mais. Está lá em Hebreus 6, em Números 23 e Tito 1. Então é esse Deus verdadeiro, que não pode mentir, que nos entregou essa palavra, né? Vamos agora ler então. O próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele falou também, ele confirmou a veracidade das Escrituras. Olha essas 2 passagens aqui que eu separei. Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Do que ele está falando? Dos livros que compõem o Antigo Testamento, que vieram antes da vinda de Jesus, que foram escritos antes da vinda de Jesus, né? João 10,35, Jesus afirma: a Escritura não pode ser anulada. Em outras versões, consta lá que a Escritura não pode mentir, né? Ou seja, Jesus está falando que tudo aquilo que está na palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, é verdade porque vem de Deus. Aí lá em Marcos 7,13, Jesus chama as Escrituras de palavra de Deus, para não ficar nenhuma dúvida, né? Quando ele usa o termo Escritura. Ele fala assim, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. Ele estava falando aí com os fariseus e ele estava descendo sarrafo nos fariseus, falando que ao agir da forma como eles agiam, eles invalidavam a palavra de Deus. Eles estavam invalidando os mandamentos, as ordenanças que foram dadas lá atrás, tá? Então, Jesus mostra pra gente que a Bíblia não contém, mas ela é a palavra de Deus, né? É por isso que Tiago vai afirmar depois que qualquer pessoa que cumprir toda a lei, mas tropeçar num pontinho só, é como se ele tornasse culpado de todos, né? Na verdade, não é como, ele se torna culpado de todos, né? Então, descumprir somente uma parte da lei torna você culpado de todo, porque toda a palavra de Deus é inspirada divinamente, né? Quem escreveu as Antigas Escrituras? Vários autores diferentes, Pedrinho. Aí vai depender do livro. Por exemplo, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, atribuem a Moisés a autoria, né? Aí a gente tem outros livros que foram escritos por outros autores. Como eu falei, foram mais de 40 autores que escreveram os 66 livros que compõem a Bíblia. E não tem contradição. Ela toda é um encadeamento lógico. Imagina você pedir para 40 autores diferentes no mundo escreverem aleatoriamente, né? Lembra que naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha Instagram, não tinha Twitter ou Facebook. Eu acho, aí publica lá o versículo 1 do seu livro no Twitter, não tinha isso não. Então a pessoa escrevia aquilo ali, muitas vezes só ia ser descoberto anos depois, né? Imagina se você manda aí para 40 autores diferentes, escreve alguma coisa aí você junta tudo isso e você vê que dá um livro perfeitamente lógico, encadeado, sem contradição nenhuma, né? É por isso que a gente vê aqui mais uma prova, inclusive, né, de que a Bíblia ela é toda inspirada pelo Espírito Santo, né? No Antigo Testamento, os autores fazem referência à inspiração divina, né? Falar que o próprio Deus ordenou aquilo mais de 4.000 vezes, né? Por 2.000 vezes, aproximadamente, eles afirmam que Deus falou diretamente aquilo ali que eles escreveram, né? Quando a gente vai para o Novo Testamento, não é diferente. O Novo Testamento, ele traz cerca de 320 passagens
em que ele faz referência expressa ao Antigo Testamento, né? E mais de 1000 vezes ele, de alguma forma, cita alguma coisa que é citada lá no Antigo Testamento. Então a gente vê como está tudo interligado. Inclusive, isso, vamos falar sobre isso também, Ingrid. Inclusive, os próprios autores do Novo Testamento, eles falam sobre a inspiração divina do que está no Novo Testamento, né? Vou dar um exemplo disso aqui, ó. Foi Paulo que escreveu lá em Gálatas 1:11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Ou seja, Paulo está falando que aquilo que ele está escrevendo, ele não recebeu de homens, ele recebeu do próprio Deus. Aí a gente vê no Novo Testamento várias referências expressas ao Antigo Testamento, né? Lá em Romanos 4:3, Romanos foi escrito por Paulo também, ele fala assim: pois o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Quando ele fala o que diz a Escritura, a parte que fala isso aí, creu Abraão em Deus, está lá em Gênesis, é Gênesis 15. Então ele está chamando Gênesis de Escritura. Olha essa passagem aqui que está lá em 1 Timóteo. Lembrando que 1 Timóteo não foi escrito por Timóteo, foi escrito por Paulo ao seu discípulo Timóteo, né? Ele fala assim: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, você não vai fechar a boca do boi enquanto ele está trabalhando, e a gente faz um paralelismo, então, a você dar o salário digno para o obreiro, né? Só que olha que curioso, ele fala assim, a Escritura fala essas duas coisas. Essa primeira passagem de você não fechar a boca do boi, ela foi escrita por Moisés, está lá em Deuteronômio. E essa parte que o obreiro é digno do seu salário, ela está no Novo Testamento. Ela foi escrita por Lucas. Então a gente vê que Paulo já está falando aqui que tanto o Antigo Testamento quanto aqueles livros que vieram depois da vinda de Jesus, que foram escritos depois da vinda de Jesus, todos são escrituras, tá? Aí Pedro, vocês devem lembrar, não é o Pedrinho que está aqui na live não, Pedro foi discípulo, apóstolo de Cristo, né, um dos 12. Olha o que ele escreve, gente, porque assim, a gente sabe que Paulo escreveu uma renca, né, de livros aqui do Novo Testamento. Aí Pedro fala assim, ó, e tende por, está em 2 Pedro 3, de 15 e 16, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Ou seja, Pedro está falando que o que Paulo escreveu, lembrando que Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento, é escritura. Pedro está reconhecendo a fala de Paulo, tudo que Paulo escreveu, como sendo escritura também. Ó, ele fala, como também nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que foi dada, em todas as suas epístolas, igualmente as outras escrituras. Ele compara, então. Então a gente vê que Pedro reconhece que o que Paulo escreveu é sim escritura, é palavra de Deus. Está no mesmo nível. Vamos adiante. Judas. Judas não é o Judas que traiu Jesus, tá, gente? Ele não escreveu nenhum livro da Bíblia. Aqui Judas é o irmão de Jesus. Olha o que Judas fala na sua longa epístola de um capítulo apenas. Lá em Judas 1, 17, 18, fala assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. De onde é que ele tira isso? De Pedro. Então, olha que interessante. Judas cita Pedro, Pedro cita Paulo, Paulo cita o Antigo Testamento. Gente, tá tudo interligado, tá tudo entrelaçado, é tudo perfeitamente conectado. Lá no livro de Apocalipse, a gente vê, logo no início, João já fala, Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? No capítulo 1, João já fala que aquele livro, que aquilo que ele recebeu de Deus. E por pelo menos 2 ou 3 ocasiões ao longo do livro, ele vira e ele fala assim, que Deus está mandando para ele, Deus determinou, escreve agora que eu estou falando, porque isso é verdade, vai acontecer. Então a gente vê também a inspiração divina nesse livro. Só beber uma água aqui. Desculpa, gente. Aí Jesus vira e fala novamente. Está lá no livro de... Só um segundinho, deixa eu achar aqui. Mateus 26.
Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Só para trazer para o contexto aqui, Jesus está falando que, como estava escrito, o Filho do Homem seria entregue para ser morto. Como está escrito onde? No Antigo Testamento. O Antigo Testamento, e a Ingrid colocou aqui nos comentários, tem dezenas, aliás, centenas de profecias sobre a vinda do Messias, profecias que falavam sobre o seu nascimento, sobre o seu ministério, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E todas essas profecias se cumpriram. Agora prepara aí que a gente vai falar um chá de versículo aqui. Segura aí, ó. A Bíblia falava da vinda de João Batista, né? João Batista precedeu Jesus e ele preparou o caminho para Cristo. Olha o que fala Malaquias lá do Antigo Testamento. Todas as referências que eu vou citar agora estão no Antigo Testamento, tá? Para deixar claro. Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro foi João Batista. Aí quando a gente vai lá para Isaías 7:14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e chamará seu nome Emanuel. Quem foi a virgem que concebeu? Maria concebeu Jesus, né? Profecia completa. Aí a gente vai para Miqueias, outro profeta. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, de Judá vai sair o Messias. De Belém vai sair o Messias. Olha que interessante. José e Maria, eles eram de Belém? De onde era? Vocês lembram de onde ele era? Eles, né? Eles eram de Nazaré, não eram de Belém. Belém fica a mais de 100 quilômetros de distância de Nazaré. Mas o imperador determinou que houvesse um recenseamento naquela época. E José era de Belém, né? Ele é da descendência, né, de Davi, né? E aí ele vai para Belém com Maria e Jesus nasce lá. Então, apesar deles serem de Nazaré, Jesus nasce em Belém e é cumprida mais essa profecia que a gente viu aqui em Miqueias. Aí, Oséias 11:1, outro profeta agora, outro, não conhecia os outros provavelmente, né? Acho que nem é da mesma época, fala assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Uai, mas você não falou que Jesus era lá de Belém? Sim, mas aí a gente vê que o imperador Herodes, quando ele descobre que o Messias tinha nascido, né? Porque os três não, né? A Bíblia não fala que são três. Os magos do Oriente vêm, falam para ele, aí ele vai lá aí ele pede para os magos irem descobrir onde é que estava o Messias, depois voltar para falar, porque ele queria adorar também. Na verdade, ele queria era matar, né? Quando ele percebe que ele é enganado pelos magos do Oriente, ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, se não me engano, né? Inclusive tem uma profecia lá, também no Antigo Testamento, que eu não separei aqui, que fala, é Raquel que chora porque seu filho não existe mais, que faz referência a esse episódio, né? Mas aí quando ele fala isso, José, depois do recenseamento, depois que Jesus nasce, ele vai para o Egito. Um anjo aparece e fala para ele ir para o Egito. Então, depois de um tempo, um anjo aparece de novo e manda ele voltar do Egito. Se não me engano, um anjo aparece mesmo, ou ele sonha com isso. Acho que um anjo aparece. Enfim, então Jesus também volta do Egito, né? Vem do Egito, cumprindo mais uma profecia sobre ele. Quem é que lembra lá que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho? Isso aconteceu um pouquinho antes de quando ele foi morto, né? Olha o que fala Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Aí a gente vai agora para Salmos 41. Lembrando, Jesus foi traído por Judas, um dos seus 12 apóstolos, né, discípulos. E aí, olha o que diz Salmos 41. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, até o meu próprio amigo, foi meu amigo que me entregou. E foi Judas que entregou Jesus. Gente, olha o tanto de coisa, né? Tô quase acabando aqui, tá? Eu tô citando só algumas. Quem lembra aí quantas moedas Judas recebeu para entregar Jesus? Alguém lembra? E aí? 30 moedas, né?
se caso alguém não lembre aí. Olha o que fala Zacarias 11:12. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Isso aí, a Ingrid botou aí, 30 moedas. Estava previsto também, né? Aí a gente vai lá para Salmos 22:16, escrito por Davi. Um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. E quando você vai lá no Novo Testamento, você vê que Jesus, crucificado, teve as mãos e os pés perfurados, e a gente vê também que os soldados romanos lançaram sorte, né? Eles disputaram para ver quem que ia ficar com a túnica de Jesus, cumprindo mais uma profecia lá do Antigo Testamento. A gente está falando, dá muito de dado de lei nos comentários. É verdade, dado de lei, né? Eu faço a pergunta aqui, eu espero 10 segundos, ninguém responde, aí eu sigo adiante, mas estou vendo que vocês estão respondendo aí, galera. E a gente vai também, depois que Jesus, então, ele é morto, e a gente falou até há um tempo atrás, né? Lembrando, Jesus, quando ele veio, ele era 100% homem e 100% Deus. O que foi morto foi a natureza humana de Deus, a natureza divina de Jesus, né? Que é Deus. A natureza divina de Jesus não poderia ser morta. Porque se é Jesus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, se Jesus, a natureza divina dele fosse morta, o que aconteceria com tudo que existe? Não existiria mais, né? Então, mas quando a natureza humana de Jesus foi morta, a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Então o corpo dele não entrou em decomposição. Olha o que fala o Salmo 16. Pois não deixarás a minha alma no inferno, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Gente, isso é muito lindo, né? Eu podia ficar aqui até amanhã falando aqui das profecias, mas eu acho que deu para entender como aquilo que foi profetizado acerca de Jesus se cumpriu em Jesus, reafirmando, né, comprovando mais ainda a veracidade de tudo que traz a Bíblia, né? E olha que sensacional, isso aqui é incrível. Como eu falei aqui, o Antigo Testamento traz centenas de profecias sobre a vinda de Jesus, né? Os estudiosos, eles não têm um consenso. A maioria entende que tem entre 200 e 400 profecias sobre a vinda de Jesus lá no Antigo Testamento, tá? Eu vi alguns falando de quase 600, era 580 e alguma coisa, tá? Independente de qual que é a quantidade exata, né? Teve um matemático e astrônomo, o nome dele era Peter Stoner, ele era um americano, né? Ele viveu na virada aí entre lá para 1900, mais ou menos, né? Depois você pode procurar. E ele foi, inclusive, o presidente de algumas cadeiras de matemática, do departamento de matemática, de astronomia, em alguns lugares em que ele lecionou. Era um cara muito inteligente. E ele calculou a probabilidade daquelas profecias que falavam do Messias se cumprirem, né? E ele pegou só 8 profecias, tá? Lembrando que a gente está falando aqui de um universo que pode ir de 200 até quase 600, né? Que não tem um consenso. Ele pegou 8, tá? E dentre essas 8 estavam boa parte da que eu falei aqui para vocês agora há pouco, né? O fato de João Batista ter vindo, o fato dele ter sido vendido por 30 moedas de prata, o fato dele ter nascido em Belém, o fato dele ter tido as mãos e os pés perfurados. Então ele pegou essas 4 profecias e mais 4, e ele calculou estatisticamente a probabilidade disso ter acontecido. O resultado que ele conseguiu, que ele chegou, foi 1 em 100 elevado à 17ª potência. Isso dá 1 em 100 quadrilhões. 1 em 100 quadrilhões. Vocês têm noção do que é isso? 1 em 100 quadrilhões? Eu quero lembrar aqui que são 8 profecias, gente. 8. Para vocês terem ideia, quando eu fui procurar aqui quantas estrelas que existem no universo inteiro, né? E claro que é uma estimativa, porque só Deus sabe, né? Ele conhece todas pelo nome, a Bíblia fala, né? Conhece todas as estrelas pelo nome, olha que coisa maravilhosa. Mas os cientistas calculam que existe mais de 1 sextilhão de estrelas. Gente, imagina, né? 1 sextilhão, não sei nem quantos zeros isso dá, mas é muito zero, né? Com 8 profecias apenas, a gente já chegou em 1 em 100 quadrilhões. Você imagina se a gente colocar mais 2 ou 3, aí já passou a quantidade de estrelas. Agora você bota aí para 200, 300, 400 profecias, seja lá quantas são exatamente, né? É impressionante. Aí se alguém aí falar, não, mas eu aposto que esse estudo é uma furada.
Não confio na forma, na metodologia. Esse estudo, ele foi analisado minuciosamente por um comitê lá, deixa eu até procurar o nome que eu tinha anotado aqui, American Scientific Affiliation, ou seja, a afiliação científica americana. Esse pessoal criou um comitê, né? Então, um comitê de ciências lá dos Estados Unidos, eles criaram um comitê, um grupo, para revisar esse estudo que foi feito pelo Peter. E ele concluiu que a metodologia utilizada, ela estava acertada. Então, eles não entenderam que foi feito de forma indevida. Então, gente, vocês veem, é mais uma prova, né? Eu falei que eu ia falar aqui com quem já acreditava na divindade de Deus, mas eu acho que essa é uma prova maravilhosa, até para quem não tem dúvida ainda, né? Se Jesus realmente é o Messias, né? Olha que coisa tremenda, né? E eu acho muito legal também, uma coisa que reforça ainda mais, né, a veracidade da palavra, é que a Bíblia, ela não esconde os podres dos homens e mulheres que estão aqui relatados, né? Davi fez muita besteira. Davi, ele adulterou com Betseba, né? Ele mandou a mulher de Betseba para morrer na guerra. Acho que é Urias. Mandou para morrer lá no fronte de batalha. Ele mandou super mal com o filho dele. Teve um filho que estuprou uma filha dele, eram de mães diferentes, e ele não fez nada. Isso deu margem para que outro filho dele, Absalão, tentasse usurpar do trono. Quando a gente vai lá para a história de Jacó, Jacó era um homem enganador, um homem que enganou o pai para poder... Jacó? Foi, Jacó, para pegar a primogenitura do seu irmão Esaú. A gente vê depois... Velho, enganou muita coisa, ele enganou muita gente aí, né? Quando a gente vai lá para a história de Salomão. Salomão, ele foi envolvido também com idolatria, e a Bíblia fala disso. Quando a gente vai lá para Paulo, como eu falei, um dos maiores escritores, que escreveu mais livros da Bíblia toda, né? Paulo perseguia a igreja. Paulo matava os cristãos, matava crente mesmo, assim, sabe? E a Bíblia fala tudo isso, ela não esconde nada disso. Ela não esconde. Então, se fosse para você criar um livro, né, inventar um monte de história para tentar convencer de alguma verdade, por que você vai botar todos esses podres aí, né? Mas é mais uma prova, né, de que a palavra de Deus, ela é verdadeira, que não tem margem para você aí fazer uma exceção, para você interpretar, não tem margem. A palavra de Deus ela é toda verdadeira, né? Até porque, pensa aqui comigo, como é que a Bíblia vai falar que a palavra de Deus tem poder, se eu não sei qual que é a palavra de Deus, qual que é a parte da Bíblia que vem de Deus, e qual é a parte da Bíblia que vem da imaginação humana? Como é que eu vou saber? Né? Aí a Bíblia fala que eu tenho que pregar o Evangelho. Como é que eu vou saber qual parte da Bíblia eu vou pregar, se uma parte for de Deus e outra parte for imaginação humana? Né? Como é que eu vou saber que parte que eu vou obedecer e qual parte que eu não preciso obedecer? Gente, se eu não entendo que toda a Bíblia vem de Deus, ela deixa de ter autoridade sobre a minha vida. Ela deixa de ser autoridade, porque eu posso escolher, né? E não é o caso. A Bíblia é toda verdade, como a gente está vendo aqui, né? Então, diante de tudo que a gente falou aqui, você tem 3 alternativas, tá? 3 alternativas. A primeira alternativa é a gente entender que a Bíblia tem sim erros, que ela tem inverdades, que tem partes dela que não são inspiradas por Deus, que são trazidas da mente do autor, e que Jesus sabia dessas inverdades, mas ainda assim ele falou que todas as escrituras eram verdadeiras. Essa é a primeira alternativa. Lembrando que se a gente partir desse pressuposto, a gente está falando que Jesus mentiu. Se ele mentiu, quem que é o pai da mentira? Dá uma dica para vocês. O diabo, né? Então essa primeira alternativa, complicado, né? Porta número 1, exatamente. Porta número 2, vamos lá. Segunda porta.
a Bíblia contém inverdades, tá? Ela não é toda inspirada por Deus, mas Jesus não sabia. E porque ele não sabia, ele afirmou que toda a Escritura era verdade. Essa é a alternativa número 2. Alguém consegue ver um problema com essa alternativa? E é por isso que eu falei que a gente ia falar de um tema que tangenciava algo que a gente viu na semana passada. E aí? Qual que é o problema na porta número 2? Se é que ela tem problema, né? Pode ser que alguém aí queira acreditar na porta número 2, né? Enfim. Qual que é o problema dela, gente? Esse negócio desse de lei aqui é muito chato, né? Porque eu faço a pergunta e eu tenho que enrolar aqui uns 20 segundos para alguém chegar. Exatamente. Paulinha respondeu aí. Jesus é onipotente e onisciente. A gente viu semana passada a onisciência de Deus, né? Consequentemente de Jesus. Se ele sabe todas as coisas, não teria como ele falar como ele não saber, né, que uma parte era mentira. E falar, então, que a Bíblia toda era verdade. Então, essa é a porta número 2, né? Para quem quiser, ela está disponível aí, né? Mas eu fugiria dela, que eu acho que é cilada, tá? Porta número 3. Porta número 3 é você entender que toda a Bíblia, da primeira palavra até a última palavra, é sim palavra de Deus, palavra do Senhor. Não tem nada que seja criação humana. E que é por isso que Jesus, Deus onisciente, onipotente, falou dessa maneira. Essa é a terceira alternativa. Então assim, gente, para vocês, meus queridos e amados irmãos, eu recomendo a porta número 3. Eu de verdade recomendo essa. Eu acho que essa é a única alternativa para um cristão. É a única, né? Qualquer pessoa que acredita a divindade de Jesus, qualquer que acredita nessa divindade, vai ter que reconhecer que a Bíblia toda é uma verdade. Porque por tudo que a gente falou aqui hoje, né? Por tudo que a gente falou aqui, né? Então, gente, chegando aqui nos finalmente, para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje, tome muito cuidado antes de você decidir qual parte da Bíblia que você vai aceitar e qual parte que você vai ignorar, né? Toma muito cuidado com isso, né? Eu sei que tem gente que faz isso porque quer se sentir melhor por algo que está fazendo. Às vezes a pessoa sabe que está fazendo uma coisa que fere a Bíblia e a forma dela se sentir melhor é justamente ignorando parte da Bíblia. É mais fácil eu pensar que essa parte da Bíblia é uma mentira do que eu lidar com isso. Tem pessoas que fazem uma forma diferente, né? Que aí o problema já é outro. Eles têm amados, têm pessoas queridas, né? Às vezes é um filho, uma filha, um irmão, um pai, que está vivendo em pecado, que está andando contrário ao que a palavra afirma, e a forma dessa pessoa se sentir melhor é ignorando a Bíblia também, porque pensa, poxa, a alternativa é pior, né? Porque a alternativa é que meu querido amado, meu irmão, meu pai, minha filha, meu filho, vai para o inferno. Isso é muito duro para mim. Então eu prefiro acreditar que a Bíblia, ela não está aí sendo coerente, né? Pois é, gente. Mas a palavra fala. Oi? Aposto que essa porta 3 é estreita. É verdade, essa porta 3 é estreita, viu, Thiago? É pura verdade, ela é estreita, viu? Aliás, a palavra fala que estreita é a porta e estreito é o caminho. E esse é o problema, né? Porque as pessoas, elas lembram que a porta é estreita, mas boa parte ignora que o caminho também é estreito. Então pensa assim, a porta é estreita, já entrei, agora o caminho ficou largo, eu posso fazer o que eu quiser. Não, a palavra fala, estreita é a porta e estreito é o caminho que leva à salvação. Muito bem lembrado, Tiagão. Aí, gente, para você que está pensando assim, Walter, eu ouvi tudo que você falou, mas eu sinto dentro de mim que Jesus me aceita como eu sou. Foi ele que me disse isso. Ele me falou, filho, você é amado por mim, não precisa se preocupar, não precisa se culpar por essas coisas. Foi o próprio Deus que me revelou isso. Gente, eu estou falando agora com todo o amor do mundo, tá? Em nome de Jesus. Se alguém aqui pensa dessa forma, eu quero que você pare, leve em consideração tudo que a gente falou hoje e você reflita o seguinte.
qual dessas duas alternativas é mais provável, porque só existem essas duas alternativas, tá? Alternativa 1 é a sua impressão, a sua percepção do mundo espiritual, né, daquilo que você acha que você ouviu de Deus, ela é a verdade, tá? Não é fruto da sua mente e não é uma tentativa do inimigo de te enganar para manter você cativo, a sua mente presa ao engano. Então, essa é a alternativa 1, tá? A alternativa 2 é que a Bíblia é que está certa. Aquilo que Deus falou, aquilo que Jesus confirmou e que todos os autores, né, os escritores, os apóstolos, os profetas falaram é a verdade. Então só tem uma dessas alternativas. Ou a sua percepção é certa, ou a Bíblia é certa. Ou a Bíblia toda, né? Ou a Bíblia está falando só a verdade. Tá? Não dá para você pensar que a Bíblia está certa e que você está certo, porque as duas posições elas são conflituosas, tá? A questão é que o homem erra. O homem é enganoso, né? O coração do homem é enganoso, né? A palavra fala que o diabo pode se transfigurar em um anjo de luz para enganar as pessoas. Então você imagina, se o diabo pode fazer isso, o diabo pode implantar fortalezas, enganos, mentiras na nossa mente e a gente acreditar que aquilo realmente é verdade. Jesus falou tantas vezes que as pessoas erravam por não conhecerem as Escrituras. Então, não conhecer as Escrituras, ou conhecer, e pior ainda, ignorar, é terrível, porque você abre margem para uma série de erros, né? E você se coloca na posição de juiz sobre a palavra. Porque quem decide o que é aplicável, o que é válido e o que não é válido, passa a ser você, né? Porque é fácil, aí eu escolho o que é bom e o que é ruim. Provavelmente eu vou escolher, para ser verdade, só aquelas partes lá que falam que Jesus me ama e que eu sou incrível, né? Jesus morreu por mim. Aí eu vou esquecer a parte da ira de Deus. Eu vou esquecer a parte da justiça de Deus, né? Sobre todos aqueles que cometem certas práticas que são vistas como abominação. Não é por mim não, gente. Não é por mim não, é por Deus, tá? Então assim, gente, a Bíblia é o único livro, não existe outro livro que o próprio Deus afirmou ser totalmente divinamente ficou ótimo, né? Mas totalmente inspirado por ele. É o único livro, tá? Integralmente. Não existe nenhum outro livro que você tenha essa convicção que foi 100% inspirado por Deus, tá? E ela é toda a verdade, justamente porque ela foi 100% inspirada por Deus. E qual que é o nosso dever diante disso? Nosso dever é simples, é obedecer. Obedecer tudo que está aqui, sem a gente escolher o que convém e o que não convém. É só a gente obedecer. Porque é a nossa resposta em relação a essa obediência do que está falando aqui, que vai determinar o que vai acontecer com a gente, nosso destino em toda a eternidade. Amém? Era isso que a gente tinha para falar hoje. Deixa eu só ver. Aqui eu vi que chegou muito comentário agora no final. É fácil aceitar as partes que convém, exatamente, é fácil aceitar essa parte. É no Brasil mesmo, Xande. Pelo menos eu vejo isso aqui, não é lá fora não, viu? No exterior eu nunca ouvi um negócio desse, viu? Amém, a gente precisa aceitar a Bíblia porque é completa, a Lulu falou aqui. Meu povo perece por falta de conhecimento, exatamente. É conveniente dizer que Jesus andava com pecadores, mas nenhum dos pecadores continuou igual, foram transformados. O amor de Jesus nos aceita e clama e chama para ter um relacionamento, mas também traz mudança. Exatamente. É bem isso mesmo. Quando a gente vê Jesus, sempre que ele falava, antes dele oferecer a salvação, tinha lá a palavra arrependa-se, né? Você pode procurar, sempre tem a palavra arrependimento, próxima palavra salvação, né? De aceitar Jesus. Então não é só aceitar Jesus, é de se arrepender e aceitar Jesus como seu Salvador. Não adianta só aceitar Jesus e continuar vivendo no pecado. Tá bom, gente? É isso. Obedecer é melhor que sacrificar. É isso aí, Renatão. Com certeza. Gente, que maravilha ter vocês aqui. Uma bênção. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. Como eu falei hoje, eu vou orar ainda, tá? Então, antes de vocês saírem, espera só um pouquinho. Não vou orar pelo Flamengo não, gente. Isso não é de Deus, não. Como eu falei no início lá da nossa conversa, na semana que vem eu vou falar sobre uma questão
que quando a pessoa lê, ela pensa, a Bíblia está entrando em contradição. Tenho certeza, aqui está falando uma coisa, aqui está falando outra. E a gente vai usar aqueles dois princípios que a gente falou hoje para ver como a Bíblia não entra em contradição. Então já bota um alarme aí, toda quarta-feira, 8 horas, a gente está aqui ao vivo para meditar na palavra. E feche seus olhos aí, vamos orar rapidinho. Pai Santo, Pai amado, Deus onisciente, onipotente, onipresente, nós agradecemos a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua verdade, pela Tua palavra que nos foi revelada, e Tua palavra que é toda verdadeira, meu Deus, porque é toda inspirada por Ti. Nós Te agradecemos porque o Senhor deixou esse manual, meu Deus, esse manual de instrução para que nós pudéssemos viver uma vida plena e alcançar o nosso máximo potencial, não só nessa terra, mas principalmente na eternidade, ao Seu lado, meu Deus. Nós pedimos para que essas palavras de hoje sejam fixadas em nosso coração. Nós pedimos para que o Senhor vá trabalhando em nossa mente, para que a gente entenda a Tua palavra como sendo toda verdadeira, meu Deus. Se ainda existe algo em nós que resiste à mudança que a palavra impõe, que isso seja quebrado em nome de Jesus, Deus, para que nós possamos ser livres para Te adorar da maneira como o Senhor quer ser adorado, como o Senhor determinou que fosse adorado, Deus. Essa é a nossa oração a Ti, meu Pai. Nós selamos este momento em nome de Jesus. Amém. Beleza, meu povo, glória a Deus, brigadão, esses estudos têm me edificado. Oh, que bênção, Renato, fico muito feliz de saber, gente, fico muito feliz de ver que vocês estão sendo edificados, eu também estou sendo edificado, porque o Espírito Santo sempre ensina coisas novas pra gente, né? Sempre ensina, e sempre tem coisas abençoadas também, comentários abençoados que vocês trazem aqui para nossa edificação. Então, glória a Deus, galera, beijo no coração de todos vocês que aqui estiveram.